falar sobre equações da reta. Antes de falar de equações da reta, a gente vai lembrar o que é uma reta, como é que a gente aprende lá no ensino fundamental o que é uma reta. Em geral, a gente aprende assim, 2 pontos definem uma reta. Isso é, se eu tenho 2 pontos no espaço ou no plano, existe uma única reta no mundo que passa por esses 2 pontos. Então, se eu te der 2 pontos, eu tenho bem definido uma reta. Mas uma outra maneira de definir uma reta é dando um ponto e uma direção. Como é que a gente dá uma direção? Uma maneira, por exemplo, é dar um vetor, né? Se eu te dou um vetor, eu estou definindo uma única direção ali. E aí eu quero então uma reta que passa por esse ponto e tem a direção desse vetor aqui. Bom, existe uma única reta no mundo que satisfaz essa condição, né? Se eu girar um pouquinho aqui essa reta, ela não vai ter mais a direção desse vetor. E se eu ou subir ou descer, ela não vai mais passar por esse ponto. Então, beleza, só para lembrar o que é reta. Agora a gente quer descrever uma reta matematicamente, a gente quer encontrar uma equação que define essa reta. Para isso, a gente vai fazer essa atividade aqui com números mesmo, para a gente tentar entender de onde é que vem a equação da reta. Então, a questão é a seguinte, considere uma reta que contém o ponto 1, 0 e tem a direção do vetor 2, 1. E ele pede para você fazer algumas coisas. Primeiro, determinar as coordenadas de um ponto B, que é a translação de A segundo V. Como é que eu faço isso? Então, eu plotei aqui os dados da questão, ele me deu o ponto A e o vetor V. E eu quero, então, transladar esse ponto B, mantendo a direção do meu vetor V, né? E aí, como é que eu faço isso? Bom, eu posso traçar uma paralela, né? Traço uma paralela a V passando por A e também traço uma paralela ao eixo X, né? Ou ao vetor O, A, né? Onde O seria a origem aqui do meu plano cartesiano. E aí eu traço a diagonal desse paralelogramo que eu acabo formando. E aí eu tenho o meu B, que é a translação do A. Bom, pensando nisso que eu acabei de falar, a gente consegue ver que eu gerei esse B fazendo exatamente a soma de vetores, né? Quer dizer, o A é um ponto aqui, mas eu posso olhar para ele como vetor OA. E se eu somo, então, esse vetor OA com esse vetor V, usando a regra do paralelogramo, eu tenho exatamente o meu vetor B, que vai ter, então, coordenadas 3, 1, certo? Agora, a letra B, ele pede para você encontrar 4 pontos que pertençam a essa reta, né, no papel milimetrado. Então, bom, o que a gente faz aqui? O meu desenho não tá com a malha, né, não é um papel milimetrado, mas você pode usar isso, né, para fazer o que a questão pede. A gente definiu já os pontos A e B que passam pela reta. Bom, se a gente tem 2 pontos, bom, então essa definição básica de reta, eu já consigo traçar uma reta que passa por esses 2 pontos. E aí ficou fácil encontrar qualquer outro ponto que eu quiser. Como eu estou num papel milimetrado, eu posso pegar aqui pontos de coordenadas inteiras para facilitar a minha vida, mas fica à vontade para pegar o que você quiser, né? Então, escolhemos aqui os pontos C de coordenadas 5, 2 e o ponto D de coordenadas 7, 3. E aí, na letra C, ele pede para a gente escrever todos esses pontos em função de A e V. Então, o ponto B a gente fez, né, na questão anterior, e o ponto C a gente vai fazer coisa análoga, né? A gente viu que o ponto B poderia ser gerado simplesmente somando A com V, e aí eu vou fazer uma coisa muito parecida para gerar o meu C. Eu quero C mais lá em cima, digamos, né? Então, eu precisaria que esse vetor V, ele fosse maior, né? Se eu pegar um vetor maior, mas paralelo, né, que tem a mesma direção desse V, eu vou conseguir gerar o meu ponto C fazendo a soma, então, do A com esse vetor maior que tem a direção de V. E a gente viu em algumas aulas passadas que se a gente tem vetores que são paralelos ou colineares, que é a mesma coisa, né, tem a mesma direção, então as suas coordenadas são múltiplas umas das outras,
né? Então, se eu tenho um vetor V e um vetor que é 2 vezes V ou 3 vezes V, esses vetores, 2 vezes V, 3 vezes V, eles serão paralelos a V. E a questão aqui é a seguinte, bom, quantas vezes V é esse vetor aqui que vai me gerar esse C? Qual é esse múltiplo? É K vezes V, né? Quem é esse K? É isso que a gente precisa encontrar. Bom, a gente já tem as coordenadas do C, do A e do V. Então, fica fácil a gente fazer uma equaçãozinha para encontrar o valor desse K. A gente coloca aqui, então, esse 5, 2, né? Que foi o pontinho que a gente escolheu. Coordenadas do A, 1, 0. K vezes o meu vetor V, que tem coordenadas 2, 1. Eu faço essas continhas aqui usando as primeiras aulas, né? A distributiva de um escalar em relação a um vetor. Para fazer isso, basta multiplicar esse escalar por cada uma das coordenadas. Depois, para somar vetores, basta eu somar as coordenadas correspondentes. E aí, eu encontro, então, dois vetores iguais. Bom, então, se esses vetores são iguais, suas coordenadas precisam ser iguais. Eu preciso ter 5 igual a 1 mais 2K e 2 igual a K. Então, ficou fácil, K tem que ser 2. Realmente, se o K for 2, 1 mais 2K vai dar os 5 que eu preciso. Então, beleza. Então, realmente, eu consigo encontrar esse ponto C fazendo o A mais 2 vezes o V. Vamos lembrar aqui, então, o ponto B. O ponto B foi A mais V. Então, tá meio parecido, né? Como é que eu vou encontrar o ponto D? Eu vou fazer a conta análoga. Eu vou lá fazer D igual a A mais K vezes V. Vou substituir os números todos que eu tenho para encontrar o meu valor de K, que vai dar 3. Então, reparem como ficou aqui tudo bem parecido, né? Sempre para encontrar um ponto da minha reta, eu peguei o A e somei com o múltiplo do vetor V. E, de fato, essa continha vai me gerar qualquer ponto da minha reta. Vamos ver aqui no GeoGebra uma animação nesse sentido, né? Eu coloquei aqui outros pontos, tá? Mas considere que eu tenho esse ponto A e quero encontrar a reta que tem direção desse vetor V. O que eu faço? Vou usar essa ideia que a gente acabou de construir ali. Se eu quiser gerar outros pontos da reta que passa por A e tem direção V, eu posso fazer uma soma de vetores. Que vetores? Então, o que parte da origem vai até o A. Então, desse vetor ao A. Somar com múltiplos desse vetor V. Então, aqui está desenhado a soma de A com o vetor V, né? Com o próprio vetor V. Vai dar esse pontinho cinza que está aqui. E aí, se eu criei aqui um controle deslizante que vai fazer esse ponto E se mover, né? Ou seja, quando eu mover esse ponto E, eu vou estar pegando vetores paralelos a V, ou seja, vetores que são múltiplos de V. Então, eu vou estar só aumentando ou diminuindo o tamanho do meu V e também posso mudar de sentido, né? Mas vou sempre manter a direção. E esse pontinho aqui, ele vai gerar sempre o resultado dessa soma, de A mais o múltiplo do meu vetor V. Então, quando eu movo, quando eu faço esse vetor V ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, né? Eu tô gerando vários pontos, várias somas, né? E todos esses pontinhos que eu tô gerando, eu posso botar negativo, tá vendo aqui que o meu Bzinho é um número negativo, então o meu vetor ele trocou de sentido, mas manteve a direção. Eu tô gerando os outros pontos lá pro outro lado do A. E aí a gente repara que, então realmente, sempre que eu somo o A fica fixo, né? O A eu não posso mudar. Se eu multiplicar o ponto A, eu vou lá pra cima, eu vou pro lugar onde eu não quero. O A fica fixo, mas o V eu posso mudar de tamanho, que eu vou estar gerando essa minha reta R, que passa então por A e tem a direção do vetor V, beleza? Então, vamos voltar pro PowerPoint. Então, assim a gente gera qualquer ponto da reta que passa por A e tem direção V. E a gente escreve assim, né, de maneira genérica. Então, qualquer ponto P, X, Y, coordenadas quaisquer,
eles são gerados fazendo A mais K vezes o V para qualquer K real que eu escolher, ok? E aí a gente chama essa equação de equação vetorial da reta. E aí tá definido aí bonitinho isso que a gente acabou de falar. E além de escrever dessa maneira, né, usando os nomes dos pontos e dos vetores, a gente também pode pensar nas coordenadas, né? Eu consigo escrever dessa segunda forma aqui, que são usando as próprias coordenadas. Então, qualquer ponto x, y de uma reta R, ele é sempre gerado por um ponto fixo. Então, quando eu uso esse x0, y0, isso aqui é um ponto fixo dado, mais K, esse K vai ser o meu parâmetro, né? A gente chama isso de parâmetro, que vai sempre variar para eu gerar os pontos da minha reta. E esse AB seriam as coordenadas do meu vetor. Só um exemplo para a gente fechar. Então, esboce no plano a reta que possui equação vetorial. Então, P igual a menos 1, 3 mais T vezes menos 2, menos 1. Aqui eu botei um T, eu posso botar a letra que eu quiser, tá? Aqui agora o nosso parâmetro é T, é esse valor que fica variando. Quando eu escolho 1, eu gero um ponto, eu gero um par ordenado, com números. Quando eu escolho 2, eu gero outro. Se eu escolher 0, gero outro. Menos 1, gero outro, assim por diante. Então, como é que eu faço para esboçar essa reta? Bom, primeiro, eu vou marcar o ponto, aqui eu chamei de A, enfim, menos 1, 3, né, no meu plano cartesiano. E aí, bom, eu preciso marcar um outro. E aí, pode ser aquela primeira ideia que a gente fez. Basta eu somar, por exemplo, o meu ponto com o meu vetor, que eu vou gerar um outro ponto. Então, aqui nesse caso, se eu somar o ponto com o meu vetor diretor, isso vai dar menos 3, 2. Beleza, tenho 2 pontos. E aí eu vou conseguir traçar minha reta. Mas eu não quero somar o ponto A com o vetor V. Eu quero somar com o múltiplo do vetor V. Vou gerar aquele meu C lá que a gente fez na questão anterior. Vou somar o A com 2 vezes esse vetor diretor. Posso? Posso. Vai dar um ponto diferente, mas vai dar a mesma reta, vai dar o mesmo desenho no fim das contas. E aí eu vou e traço a minha reta. Beleza? Reparem que quando a gente dá uma equação vetorial, existem 1000 maneiras de escrever a equação vetorial da mesmíssima reta, né? Por quê? Aqui eu dei esse ponto, menos 1, 3. Esse é um ponto da reta. Mas eu poderia ter dado outro, eu poderia ter dado o menos 3, 2. Que ia dar certo, a equação vetorial também ia gerar essa reta. Eu dei esse vetor diretor, menos 2, menos 1. Mas eu poderia ter escolhido outro, um múltiplo desse cara, porque qualquer múltiplo desse cara é paralelo ao meu vetor menos 2, menos 1. Então, também serve para eu descrever a minha equação. Beleza? Agora, só pensar um pouquinho ao contrário. Se a gente tem um gráfico, como é que a gente encontra a equação vetorial? Bom, o que é a equação vetorial mesmo? A gente precisa de um ponto da reta e de um vetor diretor. Será que eu consigo achar isso olhando para essa figura? Eu tenho um ponto? Tenho um ponto, eu tenho até 2, né? Eu tenho esse ponto aqui, menos 1, 0, que está marcadinho em vermelho, e tenho esse ponto 2, 1. Então maravilha, então eu tenho um ponto, e se eu tenho 2 pontos, eu consigo encontrar um vetor. Por quê? Vamos lembrar lá também das primeiras aulas. Como é que eu encontro as coordenadas de um vetor AB? Eu faço lá as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Isso me dá as coordenadas de um vetor AB. Então, é isso que eu vou fazer aqui, né? Se eu considero esse aqui um ponto A, menos 1, 0, e esse aqui um ponto B, 2, 1, então o vetor AB vai ter as coordenadas sendo, então, menos 1, 0, menos as coordenadas de outro ponto, 2, 1, isso vai dar menos 3, menos 1. Beleza? E aí, só pra gente deixar bem claro, se eu for traçar esse vetor diretor olhando para essas coordenadas, eu não vou traçar esse cara partindo daqui e com a extremidade aqui. Não. E essas coordenadas, elas estão dando o vetor na posição canônica. Lembra que a posição canônica é quando o vetor tem origem na origem do plano cartesiano. Isso aqui são as coordenadas da extremidade do vetor.
Então, eu traçaria aqui origem no 0 e ele vinha para cá, para baixo, né? Mas tendo a direção da minha reta. Então, a gente escreve assim, ó, uma equação vetorial, porque existem várias, é essa. Eu escolhi aleatoriamente esse ponto aqui, menos 1, 0, mais t vezes esse vetor. E aí, reparem que se eu tivesse trocado a ordem desses dois pontos na hora de fazer a diferença, aqui estaria com o sinal trocado e tudo bem. Seria uma outra equação vetorial.